Olá, esse é mais um vídeo do canal Transformai-vos. Eu sou Roberto Jancheves e hoje vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Você sabe qual é a origem da Páscoa? Por que ela foi instituída? Existe diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa de Jesus? Se você quer saber tudo isso e muito mais, assista esse vídeo até o final. E se gostar, compartilhe com seus familiares e amigos para que eles também conheçam mais sobre a verdadeira Páscoa. A Páscoa foi instituída quando o povo de Israel estava cativo no Egito. Deus havia mandado 9 pragas e mesmo assim Faraó não libertara o povo de Israel. Então, Deus anuncia que traria a 10ª praga e informa que depois disso Faraó deixaria o povo partir. Isso está lá em Êxodo capítulo 11. O Senhor disse que atravessaria o Egito à meia-noite. Informa que todo primogênito da terra do Egito morreria, desde o primogênito do faraó até o primogênito dos servos, inclusive os primogênitos de todos os animais. Deus diz também que nada acontecerá com os filhos de Israel, desde os homens até os animais, e que nem mesmo um cão rosnará, desde que sacrificassem o cordeiro perfeito e passassem seu sangue nos umbrais de suas portas, como ele havia ordenado, mostrando assim a clara distinção entre os egípcios e os israelitas. E é dito que Deus endureceu o coração de Faraó, para que assim as suas maravilhas se multiplicassem. Então, esse é o contexto da instituição da Páscoa. E no capítulo 12 de Êxodo, nós temos todas as instruções para a realização da primeira Páscoa. Era o mês de Abib, que a partir daquele momento seria o primeiro mês do ano para os israelitas. Para nós, é o equivalente ao período de março e abril. E a festa é realizada no dia 14 do mês de Abib, que depois passou a se chamar Nissan. No dia 10 do mês, cada família deveria pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, macho e sem defeito, e guardá-lo até o dia 14, quando seria sacrificado ao anoitecer. Esse intervalo de tempo do dia 10 ao dia 14 servia para se certificar de que os cordeiros eram perfeitos, imaculados, que não havia nenhuma mancha ou defeito nele. Após sacrificar o animal, eles deveriam passar o sangue no cordeiro nos batentes e nas vigas das portas, e entrariam em casa, onde comeriam a refeição. Além da carne do animal assada no fogo, deveriam comer pães sem fermento e ervas amargas. Nada do animal deveria ser deixado, nem o osso deveria ser quebrado, e o que sobrasse deveria ser totalmente queimado. Todas as pessoas deveriam tomar a refeição prontas para saírem muito rápido, com pressa. Enquanto estivessem comendo dentro de suas casas, o anjo da morte passaria, e embora não pudessem ver o sangue derramado, passado no exterior de suas casas, eles acreditavam pela fé que Deus os salvaria por causa desse sangue. Assim, a salvação vinha pela graça, por meio da fé, no sangue do Cordeiro, o qual eles não conseguiam ver. E Deus termina as instruções reafirmando que passaria na terra do Egito, matando todos os primogênitos e assim executando seu juízo sobre todos os deuses do Egito. E Deus diz que esta festa seria um memorial, devendo ser celebrada anualmente como solenidade ao Senhor. Como memorial, nos anos seguintes, os israelitas deveriam comer pães sem fermento ou ázimos durante 7 dias. Deveriam tirar todo tipo de fermento de suas casas. E a pessoa que comesse qualquer alimento com fermento nesses dias deveria ser eliminada de Israel.
Esses 7 dias são conhecidos como Festa dos Pães Asmos. As festas estabelecidas por Deus tinham como objetivo ensinar de maneira didática para as gerações futuras o que Deus havia feito com o seu povo. E como esta era uma festa familiar, cada um dos rituais tinha como objetivo despertar a curiosidade das crianças, fazendo com que eles perguntassem: o que significa esse ritual? E assim os pais responderiam, ensinando seus filhos a obra redentora de Deus. Então, a Páscoa do Senhor, a rigor, é o sacrifício para o Senhor. E há uma relação entre o termo Pessá, Páscoa, e o termo Passá, passar. Deus visitou todas as casas do Egito, mas onde havia sangue nas obreiras, ele passou por cima e não julgou. Literalmente, o Senhor passou por cima da casa, não olhou para os méritos de quem estava lá dentro, mas ele olhou para o sangue colocado sobre as portas. O pão sem fermento representa a pressa dos israelitas que não puderam esperar o pão crescer, tendo de assá-lo sem fermento. As ervas amargas representam os anos de escravidão e sofrimento no Egito. Então, basicamente, esta é a festa da Páscoa instituída por Deus, quando o povo de Israel ainda estava cativo no Egito, e que até os dias de hoje é celebrada pelos judeus em suas casas. Mais tarde, quando o templo foi construído, em vez de matar os cordeiros nas portas das casas, o povo trazia os cordeiros para Jerusalém e os matava no templo. E também havia o sacrifício de um cordeiro em favor de toda a nação. Era algo muito esperado pelo povo a cada ano. A nação israelita inteira se encontrava em Jerusalém, vindos de todas as partes. A celebração da Páscoa era um tempo de um grande júbilo, louvor e adoração a Deus. E durante 1500 anos, o povo judeu vinha celebrando a festa da Páscoa, matando um cordeiro e oferecendo-o como sacrifício a Deus. O problema é que o sangue dos animais só podia cobrir seus pecados, mas não tirá-los. Mas Deus enviou profetas para explicar ao povo que no futuro um cordeiro humano viria para resolver os problemas do pecado e da morte de uma vez por todas. E o profeta Isaías falou do sofrimento que esse cordeiro em forma humana enfrentaria. Ele fez uma descrição detalhada que está registrada em Isaías capítulo 53. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, tornando-se como um de nós. E o profeta João Batista, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresentou Jesus como um cordeiro em forma humana, sobre o qual Isaías havia falado, que daria sua vida pelos pecados do mundo. Jesus nasceu para esse fim, e à medida que o tempo da sua morte se aproximava, ele, determinado, organizava seu itinerário e atividades pessoais que culminariam com o seu destino. Na noite anterior ao seu sacrifício na cruz, Jesus mandou que Pedro e João preparassem a refeição da Páscoa e depois disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães sem fermento, pois o Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Agora, ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães sem fermento, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele.
Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado em nosso favor. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. E assim, nós podemos dizer que a Páscoa judaica era uma sombra e apontava para algo perfeito que viria no futuro. Já a ceia do Senhor aponta para trás como símbolo da promessa que se cumpriu. A ceia também aponta para o estabelecimento final do reino de Deus. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E no dia seguinte, após a celebração da última Páscoa e a instituição da ceia do Senhor, Jesus foi preso, condenado e crucificado na cruz. E antes do último suspiro, Jesus diz: está consumado. Jesus concluiu a obra que viera fazer. E assim toda a dívida do pecado foi paga, a sentença de morte foi cumprida. Mas o Cordeiro de Deus não foi derrotado, não foi exterminado. No primeiro dia da semana, quando os discípulos foram ao sepulcro, encontraram o túmulo vazio. Jesus ressuscitou, a morte foi derrotada, e porque Ele vive, nós viveremos. Por meio do sangue de Cristo na cruz, todo aquele que nele crê é livrado da morte e tem a vida eterna. Deus, ao passar por cima, vê sobre nós o sangue de seu Filho perfeito e nos vê sem nenhum defeito, de modo que nenhuma condenação há sobre nós. Em Cristo, nossa morte foi derrotada de uma vez por todas. Ganhamos vida eterna. E assim como os israelitas celebravam a Páscoa para lembrar de modo dinâmico a libertação da escravidão, devemos celebrar a ceia do Senhor, proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus.